tudo bem? Eu vou falar com vocês hoje sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Pitágoras determinou que, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, esse triângulo aqui, que tem medidas 3, 4 e 5, ele é retângulo porque eu tenho um ângulo aqui, ó, entre os lados 3 e 4 de 90 graus, tá? Então, aqui eu tenho 90 graus. Por esse motivo, o triângulo é retângulo. Os dois lados que saem, tá? Que estão juntos ao ângulo de 90 graus, que são o 4 e o 3, são chamados de catetos, tá? Então, o 3 é cateto e o 4 é cateto, porque eles estão juntos ao ângulo de 90 graus. E o lado oposto, né? O lado que está na frente ao ângulo de 90 graus, que tem medida igual a 5, é chamado de hipotenusa. Tá? É o nome do lado maior do triângulo retângulo, hipotenusa. Aí, o que Pitágoras descobriu? Então, volta aqui do lado esquerdo, ó. Se eu desenhar um quadrado em cima do lado 5, que é a medida da hipotenusa, eu desenho um quadrado de lado igual a 5, tá? Então, aqui, ó, esse quadrado aqui que eu tô passando de vermelho e contornando, tá? Então, a medida do lado dele é 5. Então, a área vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25, a área dele. Agora, o quadrado azul, que é um dos lados menores do triângulo, que é chamado de cateto, a medida do lado dele é 4. Então, a área desse quadrado azul é lado vezes lado, que é 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. E o quadrado amarelo, a medida do lado dele é 3. Então, a área é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, foi isso que Pitágoras determinou, que a soma dos quadrados menores, que são os catetos, então 9 mais 16, vai dar a medida do lado maior, que é chamada hipotenusa, tá? Então, quando a gente calcula a área, por exemplo, aqui, ó, do quadrado maior, que é esse quadrado laranja, tá? A área dele é lado vezes lado, e é a mesma coisa que 5. 5 vezes 5, 5 elevado a 2, e 5 elevado a 2, a gente pode chamar de 5 ao quadrado, que dá 25. O 4, a área do quadrado azul, que é lado vezes lado, 4 vezes 4, eu posso colocar também de 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. E o quadrado amarelo, desculpa, a área dele é 3 vezes 3, né, que é lado vezes lado, que dá 9. Ou eu posso escrever 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Aí eu vou fazer um exemplo. Alguns aqui, por exemplo, atividade 1. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Qual é o comprimento da escada que está encostada na parte superior do prédio? Então, vamos lá. O prédio, a altura dele, aqui ó, a altura do prédio, não está escrito no desenho, tá? Então, eu vou escrever a altura aqui onde eu estou passando de vermelho, tem 15 metros. E aqui, olha, nesse cantinho onde eu tô marcando um quadradinho, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, ele forma um ângulo de 90 graus, a altura do prédio com a medida da escada até o topo do prédio, tá? Até o aqui, ó, que é 8 metros. Então, como aqui é 90 graus, o 8 é cateto e o 15 também é cateto. Então, o lado maior, que é a escada, é a hipotenusa. Aqui é a hipotenusa. Como eu não sei a medida da hipotenusa, eu vou descobrir, então eu vou colocar
x como sendo a medida da hipotenusa, para eu descobrir, tá? Então, como o triângulo é retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para eu descobrir o tamanho da escada. Então, o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, tá? Vou colocar só a abreviação. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí agora eu vou substituir a hipotenusa por x, porque é a incógnita, tá? Eu preciso descobrir o valor da medida da escada. E os catetos são a altura do prédio e a distância da escada até o prédio. Então, vai ser 8 e 15. Então, na hora de escrever aqui, a ordem não importa, tá? Pode ser 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado ou 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Copia o x ao quadrado e aí eu vou resolver. 15 ao quadrado é o mesmo que 15 vezes 15, é o número vezes ele mesmo. Mais 8 ao quadrado é um número vezes ele mesmo duas vezes, que é o 8 vezes o 8. Copia x ao quadrado e aí eu vou multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225. E aí eu vou multiplicar 8 vezes 8, que dá 64. Vou somar 15 ao quadrado, 225 ao quadrado mais 64, que vai dar 289. E aí eu preciso descobrir o quê? Um número elevado ao quadrado que dá 289, ou seja, um número vezes ele mesmo, que dá 289, ou o inverso da potenciação é a raiz quadrada de 289. Então, o resultado é 17, tá? Então, a resposta é 17. Para conferir, eu vou multiplicar o 17 por 17. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. Coloca o mais na unidade, que eu vou multiplicar a dezena. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. Abaixo 9, 1 mais 7 dá 8, 1 mais 1, 2. Então, quando eu faço 17 vezes 17, dá 289. É o mesmo que encontrar a raiz quadrada de 219, que é o número vezes ele mesmo, 17. Então, a altura do prédio é 17. Vou fazer mais um exemplo. Esse daqui, atividade 2. Um bambu partiu-se a uma altura de 4 metros do chão e a parte de cima, ao cair, tocou o chão, a uma distância de 3 metros do bambu. Qual era a altura do bambu antes de partir-se? Então, primeiro eu vou encontrar a parte do bambu que partiu, tá bom? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, onde eu estou marcando o quadradinho. Sempre onde tiver essa marcação é 90 graus. Então, o lado de 3 metros é cateto, porque ele sai do ângulo de 90 graus. E o 4 metros, que também sai do ângulo de 90 graus, também é cateto. Então, o bambu é a hipotenusa, tá? A medida do bambu que se partiu, e eu vou chamar de x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substitui a hipotenusa por x, porque eu ainda vou descobrir a medida do bambu que quebrou, tá? E os catetos são 4 e 3, ou 3 e 4, não importa a ordem, tá? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Copia x ao quadrado, e aí eu vou calcular 3 ao quadrado, 3 multiplicado por 3, é ele vezes ele duas vezes. E 4 ao quadrado é o 4 multiplicado pelo 4 duas vezes. Copia x ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, mais 4 vezes 4, 16. Copio x ao quadrado e aí nós vamos somar 9 mais 16, que vai dar 25. Então, eu preciso descobrir um número vezes ele, que dá 25, ou encontrar a raiz quadrada do 25, que o inverso da potência 2 é a raiz quadrada. Então, vai ser o número 5. 5 metros é a medida
da parte do bambu que quebrou. Mas a pergunta é: qual era a altura do bambu antes de se partir? Então, a resposta... Então, antes de partir, então eu tenho 5 metros aqui no pedaço que quebrou, e eu mais 4 metros da parte que ainda ficou em pé. Então, eu vou somar os dois. A resposta é 4 mais 5, que vai dar 9 metros. O bambu, antes de quebrar, ele possui a medida de 9 metros. Mais um exemplo. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x em cada triângulo retângulo. Então, vou fazer esse daqui. Primeiro, eu tenho que procurar onde que está o ângulo de 90 graus, o quadradinho com a bolinha, tá? Então, aqui é 90 graus. Então, o número 12, que está grudado no ângulo de 90 graus, é um dos catetos. E o número 5, que está grudado no ângulo de 90 graus, é o outro cateto. Tá? E o x, que está na frente, é a hipotenusa. Então, a gente vai substituir no teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa substitui por x ao quadrado igual a... Os catetos são 5 e 12, então vou colocar 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? A ordem não importa, pode ser 5 e depois o 12. Copio o x ao quadrado, 12 ao quadrado, eu vou multiplicar o 12 pelo 12. 5 ao quadrado é o 5 vezes o 5, é ele vezes ele mesmo. Copia x ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144, tá? Mais 5 vezes 5, 25. E aí, copia 144 mais... Copia não, soma 144 mais 25, que dá 169. Então, eu preciso descobrir o número vezes ele mesmo, que dá 169, ou encontrar a raiz quadrada de 169, tá? Então, para quem não consegue de cabeça, você vai multiplicando. Por exemplo, 10 vezes 10, eu já sei que dá 100. Então, 169 é mais do que 10. Então, 11 vezes 11 dá 121. 12 vezes 12, 144. Isso aqui eu estou falando que eu já decorei. 13 vezes 13, 169. Tá? Então, a raiz quadrada de 169 é o 13. Então, a medida do x é 13. Vou ver mais um. Tá? Para calcular também o valor de x usando Pitágoras. Então, procura onde está o ângulo de 90 graus. Aqui, ó. 90 graus. O lado 8 está grudado, então o 8 é cateto. E o lado 6 também está saindo de 90 graus, tá? Que é 90 graus. Então, o 6 também é cateto. E o lado que está na frente, que se chama lado oposto a 90 graus, que é o x, é chamado de hipotenusa, tá? Então, o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substitui a hipotenusa por x. Fica x ao quadrado. E os catetos? Os catetos são 8 e 6. Então, vou colocar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí, eu vou resolver as potências primeiro. Então, copia x ao quadrado igual 6 ao quadrado, 6 multiplicado por 6. 8 ao quadrado, 8 multiplicado por 8. Copia o x ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36, mais 8 vezes 8, 64. Copio o x ao quadrado, 36 mais 64 vai dar 100. E aí, o inverso da potência 2 é a raiz quadrada de 100, que dá 10, tá? Então, a medida do x é 10. É isso aí, até a próxima, tá bom?